Fala, meus compatriotas. Então, por que o Brasil não tem uma marca nacional de carro? Primeiro ponto, o Brasil é um dos principais países consumidores de automóvel do mundo. Já chegou a ocupar o ranking de quarto país com mais carros no mundo inteiro. Entretanto, o Brasil não tem nenhuma marca 100% nacional de carros. A gente produz carros aqui, a gente exporta carro, mas nenhuma dessas marcas que a gente exporta é nacional. A questão é que a história da indústria automotiva do Brasil é a história do imperialismo americano e também a história do viralatismo das nossas elites, que sempre atrasou a industrialização desse país. O primeiro ponto é que o Brasil é um país que ama carro culturalmente. Talvez ame carros até mais do que os Estados Unidos, mesmo sendo os americanos os responsáveis por introduzir essa cultura de amor a automóveis aqui no Brasil. Apesar do carro ter sido inventado lá e eles terem toda uma cultura de amor ao automóvel, grandes carros, grandes motores, os Estados Unidos é um país cortado por ferrovias de norte a sul, de leste a oeste, ligado ponta a ponta por ferrovias. Isso é uma coisa que facilitou bastante a industrialização e o desenvolvimento do país. E isso se deu ao fato de que os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra, que na época da colonização de povoamento já dominava essa tecnologia de ferrovias, né? Outro exemplo de país colonizado pela Inglaterra, que é cortado por ferrovias, é a Índia. A Índia é cortada de norte a sul, leste a oeste por malhas ferroviárias. Já o Brasil, apesar de falar português, o Brasil teve sua colonização de fato em dois momentos. O primeiro momento, a colonização brasileira foi feita pela Inglaterra, e um segundo momento, mais tarde e até hoje, a gente é colonizado pelos Estados Unidos. Um exemplo dessa colonização é o fato de todo o ouro que foi retirado aqui passou só de enfeite em Portugal e foi direto para a Inglaterra financiar a sua revolução industrial. Mas nenhum inglês teve a intenção de vir morar no Brasil e investir em estradas de ferro por aqui, diferentemente do que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí já no século XX, quando o Brasil pensava em se industrializar após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Brasil já vivia um estado de república. Devido ao fato das guerras, a colonização de toda a América Latina, não só do Brasil, passou à mão dos Estados Unidos, que começou a agir de maneira imperialista sobre todos os países latino-americanos, entre eles o Brasil. Então, quando o Brasil teve a oportunidade mesmo de se industrializar, o sistema modal escolhido para cortar o Brasil em toda a sua extensão territorial gigantesca foi o sistema modal rodoviário, o sistema de carros e caminhões. E isso devido ao fato de ser a tecnologia que os Estados Unidos dominavam. Então eles queriam vender carro para os países da América Latina. Então o Brasil foi cortado por rodovias. O Brasil não tem ferrovias, tem pouquíssimas ferrovias, principalmente pelo fato dos Estados Unidos querer vender caminhões e carros para o Brasil, para o brasileiro. E mesmo hoje, com tanta tecnologia, o Brasil já ter passado por uma fase grande de industrialização, o Brasil ainda é uma colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda age com muito imperialismo sobre todas as políticas que são adotadas dentro do nosso país. E por esse fato, o Brasil não tem ainda ferrovias, tem pouquíssimas ferrovias. As únicas ferrovias que cortam o Brasil são as para transportar minério. Também não tem marcas nacionais de carros. Dentro desse contexto, a história de João Gurgel, que foi o primeiro, não foi o primeiro, mas foi um dos poucos brasileiros que conseguiram fabricar carros 100% nacionais. A história do João Gurgel é também a história da industrialização brasileira, ou da não industrialização, do não progresso, do não desenvolvimento. Quando o João Gurgel apresentou seu TCC na Escola Politécnica de São Paulo, ele ouviu do seu orientador que carro não se fabrica, carro se compra. E mesmo assim, mesmo com todo esse imperialismo e o governo contra ele, o João Gurgel seguiu seu sonho e conseguiu fabricar alguns carros 100% nacionais. Eles tinham uns nomes tipo E400, BR300, só que hoje todo mundo só chama de Gurgel, né? É famoso da época da ditadura militar. Então, se sem incentivo
do governo já é muito difícil você construir alguma coisa nesse país, um governo contra é quase impossível, né? Então, em 1990, ele já vinha com uma série de déficits, sem conseguir empréstimos nos bancos. Então, o governo liberou, isentou os carros importados, o IPI de carros abaixo de 900 cilindradas. Então, onde o Gurgel antes era o único fabricante de carros de baixa potência, agora ele teria que concorrer com marcas internacionais, ou seja, o Brasil abriu, em vez de incentivar o produtor nacional, abriu as portas da concorrência para aniquilar de vez o João Gurgel. Então, na década de 90, a empresa faliu e o Brasil perdeu a oportunidade de ter uma marca 100% de carro 100% nacional. O João Gurgel e o Gurgel, eles não faliram porque os carros eram ruins. Ele faliu porque a sua fábrica e a sua intenção era um passo para a descolonização desse país, mesmo que essa não fosse a sua intenção consciente. Depois de João Gurgel, o Brasil chegou a fabricar outros carros 100% nacionais de muita qualidade. Um exemplo é o Troller, que era 100% brasileiro, fabricado no Ceará, com engenhosidade totalmente brasileira. Mas qualquer ato de tentativa de independência desse país, de tentativa de industrialização e de desenvolvimento é podado ligeiramente. E então a Troller foi vendido para Ford, como Guaraná Jesus, foi vendido para Coca-Cola e assim por diante. Toda tentativa de independência desse país é podada. O último golpe tentado sobre a indústria brasileira foi a aprovação pelo governo da venda da Embraer para a Boeing. O governo possui o poder de veto sobre essa venda, sobre a Embraer, pelo fato de a Embraer ser uma empresa de tecnologia e de soberania nacional. A Embraer, ela lidera a venda de jatos com até 150 passageiros, além de ser fundamental em tecnologias militares para o país. Felizmente, esse negócio não ocorreu, principalmente graças a um processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal para que essa venda não ocorresse, para poder preservar a soberania nacional, para que o Brasil não entregasse de mãos beijadas toda a tecnologia que a gente produz aqui e que a Embraer fosse apenas uma marionete da Boeing, cedendo tudo o que a gente tem de tecnologia. E para quem acredita que no livre mercado e na livre concorrência que os carros brasileiros eram ruins e perderam espaço porque eram ruins, o Onix e o Jeep Renegade dizem o contrário, porque são carros ruins que dominam o mercado brasileiro, ou seja, o fato não é o carro ser ruim, né? O país que mais defende o livre mercado, que mais defende o liberalismo econômico, no caso os Estados Unidos, já salvou, por exemplo, a General Motors diversas vezes da falência. E dessa ideia que não passou nem perto do governo brasileiro no caso de ajudar o João Gurgel, né, e sua fábrica de carros. No último pedido de concordata da General Motors em 2009, após a crise econômica de 2008, a empresa já somava 30 bilhões de prejuízo desde 2002, ou seja, ela não faliu literalmente em 2008, ela já vinha somando prejuízos. E então o governo americano cedeu quase 50 bilhões de dinheiro público, dinheiro do contribuinte americano, para poder salvar essa empresa que hoje, por incrível que pareça, lidera o mercado brasileiro vendendo um carro que nem de longe é tão bom, que é o Onix, né? Além disso, quase todas as marcas, para não falar todas as marcas de carro ao redor do mundo, são subsidiadas ou recebem subsídios de seu governo ou são indústrias estatais. No filme mesmo, não sei quem já assistiu o filme Ford versus Ferrari, é possível ver que o Enzo Ferrari, o dono da Ferrari, ele jamais venderia a Ferrari para Ford. No lugar disso, ele ia após para a Fiat. A Fiat, que é uma marca também italiana, da mesma origem que a Ferrari. A Volkswagen, que em alemão significa carro do povo, e o Fusca, por incrível que pareça, foram criações de Adolf Hitler. Um passado bem sombrio para uma marca que vem para uma multinacional que dominou o mercado mundial por vários anos, né? E ainda hoje tem participação estatal da Alemanha
e é uma protegida do governo alemão, até mesmo em escândalos como o escândalo que a Volkswagen se envolveu no caso de emissão de poluentes. A Renault, por exemplo, também é uma estatal francesa, e no fim das contas o Brasil não possui uma marca nacional de carros porque ainda é uma colônia dos Estados Unidos, uma colônia do capital estrangeiro e da sua própria elite que trava e poda qualquer tentativa de desenvolvimento desse país. Infelizmente, não dá para se esperar muita coisa de um país, por exemplo, que tem como ministro da Economia Paulo Guedes, que tem como expoente da juventude MBL. É possível ouvir, por exemplo, uma resposta do Kim Kataguiri sobre esse meu vídeo, dizendo que o Estado não pode ter participações em empresas nacionais, e defendendo o capitalismo liberal, como se o capitalismo se resumisse a liberalismo, né? E todo o resto é socialismo. Aí cita Cuba, cita Venezuela, em contraste, como se o liberalismo fosse bom, que o liberalismo é o único tipo de capitalismo e o resto é opressão. Quando nem mesmo o país mais liberal do mundo, que seria os Estados Unidos, jamais adotou esse tipo de política, que é a política de entregar suas riquezas ou de sabotar a industrialização e o desenvolvimento nacional. Talvez o Brasil tenha uma marca de carros nacionais no dia que a juventude brasileira for representada por um grupo de ideias totalmente opostas a que é o MBL hoje. E aí hoje então a gente tem que se contentar com carros cada vez piores. Parece que os carros hoje em dia vêm piores do que os carros dos anos 90. Nos anos 90 os carros eram bem acabados, tinha um estofamento soft touch, o banco bonito. Hoje em dia os carros Onix, pura lata. Você vê Up, vem um carro que custa 40 mil reais, vem com a lata aparecendo, o carro da Volkswagen vem, e assim vai. Os carros chegam sem ar-condicionado, sem direção, e você ainda tem que pagar 50 mil reais num carro. Enfim, fica aí a reflexão. Ou não, ou talvez fique, ou talvez não. Até a próxima, até o próximo vídeo, até outro dia.